Olá, irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando continuidade ao nosso estudo na carta de Paulo aos Romanos. Hoje estaremos introduzindo o capítulo 7, estudaremos os versículos de 1 a 13. Eu convido você a estar abrindo a sua Bíblia para juntos podermos estar lendo a palavra de Deus. A analogia do casamento. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não de caducidade da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, viveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Que Deus possa abençoar a sua palavra lida. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, de estudarmos a tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelas vidas que estarão sendo abençoadas por meio do estudo da tua palavra. Peço que o Senhor esteja abrindo as mentes e os corações delas para que possam entender a tua palavra. Senhor, que haja sentido e significado da tua palavra em nossas vidas. Que haja mudança de comportamento por meio do entendimento daquilo que estamos aprendendo a respeito de Ti. Nós te pedimos todas essas coisas e te pedimos que o Senhor esteja conduzindo esse estudo. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, aqui, Paulo, ele começa o capítulo 7 fazendo uma analogia a respeito do casamento. A gente sempre fala do texto fora do contexto. Esse texto aqui, os versículos 2, 3, eles são muito utilizados fora do contexto. Aqui não existe outro contexto senão passar para aquelas pessoas um exemplo, um entendimento daquilo que Paulo está falando. Quando Paulo ele começa aqui, porventura ignorais, irmãos, Paulo está fazendo um apelo à própria observação a respeito da relação entre o marido e a mulher. A ilustração dos versículos 2 e 3, quando Paulo fala, a mulher está ligada ao marido, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair outras núpcias. Essa ilustração ela é projetada simplesmente para mostrar que quando um homem morre e a conexão entre ele e a sua esposa é dissolvida, sua lei deixa de ser obrigatória para ela. Então, também uma separação ocorreu entre o cristão e a lei, na qual eles se tornaram mortos para a lei
e eles não devem agora tentar tirar da lei a vida e a paz para o seu coração. O que Paulo ele está querendo dizer aqui, irmãos? O que esse texto que eu li agora, ele está querendo dizer? A lei, ela é aplicada enquanto nós estamos vivos. Vamos falar da lei dos homens, vamos falar da lei aplicada no nosso país. Então, vamos supor que eu tenha praticado algum crime e eu fui condenada, eu fui a julgamento e eu fui condenada. A lei vai ter alguma aplicação sobre a minha vida se eu morrer? Do momento que eu morro, por mais coisas que eu tenha feito, a lei cessa a sua aplicabilidade, porque ela só tem poder enquanto estamos vivos. E o que Paulo está falando aqui? Ele está dando o exemplo de, até a gente pode entender muito bem isso, porque olha o que Paulo continua no versículo 1, ele vai dizer assim: pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Paulo está falando o seguinte, está repetindo, ele está exemplificando aqui, né, o que eu acabei de falar, que a lei tem domínio sobre a nossa vida, sobre nós, enquanto nós estamos vivos. Mas Paulo está ressaltando aqui, falo para os que entendem a lei. Então Paulo está se referindo às pessoas, aos judeus que vivem em Roma, que lá no capítulo 1 nós vimos que era uma grande quantidade de judeus que vivia naquela cidade em Roma. E Paulo, ao escrever a carta, ele trata muitos detalhes da lei, e aqui Paulo está falando, escrevo àqueles que entendem da lei. Mas o conceito de casamento é um conceito muito comum e fazia parte da lei de Deus, mas também fazia parte da lei de um modo geral. Então, quando Paulo fala aqui do exemplo do homem e da mulher que são casados, e ele está dizendo, enquanto vive o marido, a mulher está ligada a ele. E se ela contrair núpcias com outra pessoa, ela estará praticando um crime. Então, isso se aplica, irmãos, na lei de Deus, isso se aplicava à lei de um modo geral e isso se aplica até aos nossos dias. Se uma pessoa é casada e ela contrai núpcias com outra pessoa, o que ela está fazendo? Ela está praticando a bigamia, e a bigamia é pecado, e Paulo está dizendo. Agora, se o marido morre, a mulher está livre da obrigação. Se o marido morre, a mulher passa a ser o quê? Viúva, e uma viúva tem direito de contrair núpcias com outra pessoa. Então é uma coisa que fazia parte da lei de Deus, era aplicado à lei das pessoas que viviam em Roma de um modo geral e faz parte da nossa lei até nos dias de hoje. Então, quando Paulo fala aqui, pois estou falando com os que entendem a lei, provavelmente o apóstolo está se referindo aqui mais particularmente aos membros judeus da igreja em Roma, que eram qualificados particularmente para entender a natureza da lei e para apreciar o argumento. Havia muitos judeus na igreja de Roma, mas a ilustração também tem referência às outras pessoas que viviam naquela igreja, a qual a lei apela, não é? A prática a qual a lei apela, ela é aplicável a todos nós. Toda pessoa casada, um pouquinho de casamento, a gente entende, e a gente pode entender que se a pessoa contraiu núpcias e ela contrai núpcias com outra pessoa, ela está em bigamia, ela está na prática do adultério e ela está em pecado e ela está praticando um crime. E Paulo continua aqui. Por todo o tempo em que vive o marido. Então, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, né? Enquanto esse marido viver, ela vai estar ligada, mas a morte libera ele desse compromisso. A morte libera o homem das leis pelas quais ele foi obrigado em vida. É um princípio geral relacionado com as leis do país, a lei dos pais e a lei de um contrato. Então,
É o que nós já havíamos aí ressaltado com os irmãos. Mas ele continua aqui. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquem para Deus. Então aqui Paulo está falando que nós também morremos, assim como Paulo está dizendo lá, de sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido unir-se a outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair núpcias. Aqui Paulo está falando, assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo. Só que Paulo está dizendo aqui, quando ele vai fazer a aplicação, ele está dizendo lá que quando morre o marido, a mulher está livre. Mas agora Paulo vai dizer que nós, que dentro dessa analogia de Paulo, seríamos aqui a mulher que estaríamos ligada ao marido, que é a lei. Paulo está dizendo, assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. Nós também morremos para a lei. Quando que nós morremos para a lei? Quando nós aceitamos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Lembra a analogia do batismo? O que simboliza o batismo? Quando nós somos mergulhados na água, simboliza que nós estamos morrendo para o mundo. E quando morremos para o mundo, nós também estamos morrendo para a lei. E aí o que acontece? Nós somos sepultados. E o que Romanos diz? Que morremos com Cristo, fomos sepultados com Cristo e ressuscitamos com Cristo. Então Paulo está dizendo aqui que nós morremos relativamente à lei. Quando nós fomos batizados, nós morremos para a lei, por meio do corpo de Cristo. Porque só mergulhar na água, irmãos, não tem simbolismo nenhum. Agora eu sou mergulhada na água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então tem toda ali uma simbologia. Quando eu aceito a Cristo, eu morro para o mundo, eu morro para a lei, eu sou sepultada com Cristo e eu ressuscito com Cristo para uma nova vida. E é isso que Paulo está considerando aqui nesse versículo 4. Vós também morreste relativamente à lei por meio de quem? Do corpo de Cristo, do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Para pertencerdes a outro, pertencermos a quem? Quem é o outro? O próprio Cristo. A saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Quem ressuscitou dentre os mortos? Jesus, a fim de que frutifiquemos para Deus. E ele continua, porque quando vivíamos segundo a carne as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Olha o que Paulo está falando aqui, irmãos. Quando nós vivíamos segundo a carne, quando nós ainda estávamos vivos para a lei, quando nós ainda não havíamos recebido Cristo como nosso único e suficiente Salvador, Paulo está deixando bem claro que as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, ou seja, aquilo que a lei diz que nós não devemos fazer, aquilo que a lei ressalta que nós não devemos fazer, operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Então, tudo aquilo que a lei diz, não matarás, não adulterarás, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, honra teu pai e tua mãe, não dirás falso testemunho do seu irmão. Tudo isso, irmãos, enquanto eu ainda estou na carne, opera por meio dos meus membros para me levar diretamente para a morte. É por isso que falamos muito, quando estamos falando sobre isso, da velha natureza, do velho homem. O velho homem é esse homem que vive na carne, aonde tudo aquilo que a lei diz, que a lei ressalta que não deve ser feito, está operando nos membros, no meu corpo. Então, quando eu vejo alguém e me sinto atraído por alguém, quando eu vejo algo e eu cobiço aquela coisa, quando eu falo algo que eu não deveria falar, quando eu minto, quando eu dou falso testemunho, quando eu desonro meu pai e a minha mãe, isso tudo está nos meus membros, sendo
trabalhado pelo inimigo para que eu faça. Então, quando eu toco, quando eu sinto cheiro, quando eu ouço uma música, quando eu ouço uma frase, uma palavra maldita, quando eu assisto um filme que tem nuances sexuais, que tem... Isso tudo faz com que o meu corpo, com que os meus membros estejam trabalhando para que eu seja levada à morte. Não é, irmãos, que nós não possamos assistir, que nós não possamos ouvir músicas populares, mas precisamos filtrar aquilo que assistimos. Precisamos filtrar, principalmente o homem carnal, né? Porque Paulo aqui nesse versículo ele está falando, quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. E ele continua, agora porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Então aqui Paulo está falando, agora nós estamos libertados da lei, nós somos libertos da lei. Não é? Morrendo o marido, a mulher está livre para casar-se com outro. Então, quando eu morro com Cristo, quando eu sou sepultada com Cristo, eu ressuscito, e quando eu ressuscito para uma nova vida, eu ressuscito para um novo relacionamento. Um novo relacionamento com quem? Com Cristo. Agora eu estou livre para me relacionar, fazer um novo casamento, dessa vez não mais com a lei, mas agora com Cristo. E Paulo está dizendo, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos. Então, essas paixões infames, a concupiscência da carne, nós estamos livres. E tenho dito nas aulas anteriores e vou repetir na aula de hoje, se tem uma coisa da qual nós devemos tomar posse, irmãos, porque às vezes a gente vai em igreja e as pessoas, toma posse dessa bênção, toma posse disso, toma posse daquilo. Se tem algo da qual nós devemos de fato tomar posse e devemos agarrar com as nossas unhas e dentes e não deixar, é a liberdade da lei. É termos sido libertos da lei e estarmos ligados com Cristo. E agora o pecado, ele não tem mais domínio sobre nós. Isso é algo que devemos tomar realmente posse. Porque por mais que sejamos tentados, irmãos, o diabo, o pecado não tem mais domínio sobre você. Então você pode até cair, você pode até tropeçar, mas levanta a cabeça, se erga e siga com Cristo, porque ele diz que nossos pecados já foram perdoados. Então, não tem essa do crente cair e ele ficar na lama. Você só vai ficar na lama se você realmente quiser ficar na lama. Porque Cristo, ele não vai nos abandonar. Ele morreu pelos nossos pecados passados, pelos pecados que eu estou praticando hoje e pelos pecados que eu venho a praticar. Nós precisamos tomar posse disso. Quando orarmos pela nossa família, pelos nossos filhos, pelos netos, irmãos, nós precisamos orar conscientes disso. Se ele foi salvo e liberto pelo sangue de Cristo, se você tem convicção de que houve ali uma conversão de fato, eu não posso aceitar que o meu filho venha se desviar. Então eu vou orar e eu vou falar, Senhor, ele foi salvo pelo sangue do teu filho derramado na cruz. Então opera, Senhor. Espírito Santo, atua, incomoda, para que ele possa sair dessa situação em que ele está. Tome posse dessa palavra, tenha convicção ao orar. A palavra de Deus não mente, Deus não é um homem para mentir. E a Bíblia, ela é verdadeira. A Bíblia é verdadeira, ela é a palavra de Deus. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. A lei não é pecado.
Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Observem com bastante atenção a explicação desse versículo. Paulo está dizendo aqui, a lei, ela não é pecado, de modo nenhum a lei é pecado. Mas eu não teria conhecido o pecado se não fosse a lei. Irmãos, nós temos, por exemplo, a lei de trânsito. Então, para que nós possamos ser multados, tem que ter uma placa dizendo o limite de velocidade que eu devo praticar naquela pista. Então tem lá o limite de velocidade 80, eu posso andar a 80 e aí eu ando a 81, pequei. Eu errei, né? Eu burlei a lei, né? Eu não cumpri a lei. Aí você fala, não, mas poxa, por causa de, né, um a mais dentro do limite de velocidade? Sim. Se ela diz que é 80, é 80. 81, 100, não importa. Errou. Lembra aquela questão do estarmos afogados? Eu posso estar afogada a 10 centímetros da borda da água, posso estar ali quase que alcançando, mas eu não estou alcançando, eu morro afogada. Se eu estiver 5 centímetros abaixo, irmãos, da água e não conseguir respirar, eu vou morrer afogada. Se eu estiver a 1000 metros abaixo d'água, eu também vou morrer afogada. Não importa o nível de profundidade. Isso tem que ficar bem entendido. E com relação à lei, se a lei existe, ela precisa ser cumprida. Se eu deixo de cumprir a lei, um pouco que seja, acabou. Agora eu preciso conhecer a lei para que eu possa ser culpada de não ter cumprido a lei. Se não houver nenhuma placa dando ali o limite de velocidade que eu posso conduzir o carro naquela estrada, eu não posso ser multada. Se não ficar bem claro que o limite de velocidade é 80, eu não vou poder ser multada. Eu entro com recurso e eu ganho. Agora, se existe a placa e a placa diz é 80, eu tenho que andar até 80. Se eu passar um pouco, eu errei. E Paulo está falando sobre isso, porque se não houvesse a lei que dissesse não cobiçarás, não adulterarás, não matarás, não tomarás o nome do Senhor seu Deus em vão, eu não saberia que aquelas coisas eram pecado. Eu sei que essas coisas são erradas, por quê? Porque está na lei. Aí, observe o seguinte, quando Paulo está falando, ele dá um exemplo. Mas são 10 mandamentos. 9 mandamentos são mandamentos objetivos. Eu vejo. Então, quando diz lá, não adulterarás, se a pessoa adultera, você pode vir a ver a pessoa na prática do adultério. Se um filho responde o pai e a mãe, nós podemos observar o comportamento errático dessa pessoa. Eu observo uma pessoa que se prostra diante de deuses, que eu posso ouvir a pessoa tomando o nome de Deus em vão. Agora, Paulo vai usar o exemplo aqui do não cobiçarás. Não cobiçar é o único mandamento que é subjetivo. Ele está dentro de mim. Eu posso estar cobiçando o mundo inteiro com cara de paisagem. Você vai olhar para mim e vai me achar a pessoa mais santa do mundo. Quando dentro de mim está passando os pensamentos mais horrorosos do mundo. Paulo é por demais inteligente e nós observarmos
olharmos esses detalhes na carta de Paulo é de extrema importância e relevância para o nosso aprendizado. Então Paulo, ele está falando ali que a lei, ela é pecado? Não, a lei não é pecado de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado se não fosse a lei. Então entendemos, eu sei que aquelas coisas, né, que faço são pecados. Por quê? Porque elas estão na lei. A lei diz que eu não devo praticar tais coisas. Do momento que eu pratico, então eu sei que eu pequei. Mas quando ele vai dar o exemplo, ele dá o exemplo de uma coisa que é subjetiva. Então, ele está falando de que Deus, ele observa o pecado dentro de nós. Não é aquilo que nós externamos, não é aquilo que o homem vê, mas é aquilo que Deus vê. Guarde isso para você. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. O que Paulo está falando aqui quando ele diz sem lei? Não é antes da lei, antes que houvesse a lei determinando aquilo que eu poderia e o que eu não poderia fazer. Ele diz que estava morto, ou seja, a torpeza do pecado, a virulência, a malignidade do pecado era desconhecida para mim. Eu estava, né, o meu sentimento com relação a todas aquelas coisas eram bons. E aí ele continua no versículo 9: outrora sem lei, mas sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. O que Paulo está dizendo sobre isso? Nos dias da minha ignorância, quando eu realmente não conhecia a lei, não sabia o que era a lei, eu me considerava até um homem justo. Sem saber que eu não posso realizar determinada coisa, né? Que eu não posso ter outros deuses diante de mim. Antes de eu ler esse mandamento que diz isso, eu posso até me considerar justa tendo vários outros deuses diante de mim. Então eu me considerava um homem justo. Eu tinha direito, não é, à vida nas mãos de Deus. E aí ele fala: mas quando veio o mandamento proibindo todo desejo irregular, não é, o espírito de toda a lei, o pecado reviveu. Ou seja, veio à vida o pecado em sua malignidade e força. Inesperadamente ele se revela na nossa vida como se tivesse surgido dos mortos. Então, vamos explicar novamente aqui. Outrora sem lei eu vivia. Ou seja, antes eu não entendia nada, eu não sabia da lei. E eu podia até me considerar, apesar de todos os meus pecados, podia me considerar uma pessoa justa. E aqui Paulo, ele está usando a primeira pessoa, como referindo-se a si mesmo, mas se refere a todo homem. Então Paulo dizia que ele podia até se achar uma pessoa justa, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado. Mas quando surge a lei, quando ele toma conhecimento da lei, então o pecado, ele toma fôlego, ele revive dentro do homem. E ele passa ali, como disse naquele versículo anterior, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Versículo 5. Então há um despertar do pecado dentro de nós. E aí a gente até sabe que tudo que é proibido tem aquele sabor de ser melhor, de ser mais gostoso, não é? Como diz já o músico popular, o que ele vai dizer? Tudo que é bom, tudo que eu gosto é o quê? É imoral, né? É imoral ou engorda? Ele cita a frase, né? Dizendo que tudo aquilo que eu gosto é ruim, é imoral ou engorda. E agora eu não estou conseguindo lembrar bem, mas ele vai nessa linha. E por aí também a gente vê que quando o pecado ele revive, ele desperta em nós toda a malignidade. Eu morri, me vi nos olhos de uma lei nunca guardada
e sem ter condição de guardar, então eu passo a me considerar um homem morto, porque ele diz, e o mandamento que me fora para a vida, porque a lei ela não veio para nos levar à morte, mas se eu não cumpro a lei, então o salário de não cumprir a lei, de pecar, é a morte. Ele vai dizer, o mandamento que me fora dado para a vida, verifiquei que este mesmo me tornou para a morte, ou seja, eu sou levada à morte por conta do pecado, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, não é, irmãos? A lei, ela não é pecado. O pecado não está na lei. A lei te diz o que é errado. E não a lei é pecado, a lei é santa. O capítulo 7, versículo 7, ele fala o quê? Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Então, a natureza da lei, ela é santa, ela é pura. E o mandamento, a palavra aqui, mandamento, é sinônimo de lei, e significa propriamente o que é ordenado. O mandamento é justo, não é o que ele diz aqui? O mandamento, a lei é santa e o mandamento também é santo. E ele diz que é justo, ele é justo em suas reivindicações e penalidades. Ele não é desigual em suas exigências. Não existe diferença de pecado. Não cometer adultério é melhor do que não matar. Se eu cometo adultério é menos pior do que matar, do que se eu matar. Não, os dois são pecados. Os dois são pecados. E aí, se a gente for pegar lá as obras da carne, e aí então é que o negócio fica feio para o nosso lado aí de cristão, porque algumas coisas parecem muito fáceis para gente. Isso aí eu não faço, isso aí eu não faço. Mas quando entra lá a maledicência, a concupiscência, quando entra, por exemplo, a gula e outras coisas mais, então nós temos que parar realmente para analisar. E ele diz que também o mandamento é bom, ele é bom em si mesmo e em sua própria natureza. Ele tende a produzir felicidade. O pecado é a condenação do culpado, não é a culpa. Observe, o pecado é a condenação do culpado e não é culpa da lei. Se obedecido, produziria felicidade em todos os lugares. Eu espero que os irmãos tenham entendido. Na próxima semana a gente dá continuidade a esse capítulo 7, né? Tem uns versículos ali realmente muito interessantes para estarmos estudando. Espero que você não perca o próximo estudo. Que Deus possa estar abençoando nossas vidas, que Ele possa estar abrindo as nossas mentes para que realmente o entendimento pleno da palavra dele alcance o nosso coração. Amém?